Além do véu, mistérios no cemitério da noite. O cemitério repousava em um silêncio sinistro, sob a luz prateada da lua, com lápides projetando-se da terra como dentes pontiagudos. Eu caminhava sozinho, minha lanterna cortando a escuridão enquanto eu me aventurava. Uma sensação perturbadora se insinuava sobre mim, uma sensação que eu não conseguia sacudir, a de estar sendo observado. Cada passo era pesado de apreensão, e cada farfalhar das folhas parecia sussurros sinistros. Eu alcancei um canto esquecido, e foi quando eu o vi, uma figura sombria envolta em trajes esfarrapados, permanecendo imóvel entre as sepulturas. Um suor frio me cobriu quando direcionei minha lanterna para ela. Seu rosto, ou o que sobrava dele, era uma máscara distorcida de angústia, com os olhos afundados em órbitas vazias. Não era uma alma viva, era um espectro, um observador de além do véu. Quem é você? Eu consegui engolir as palavras, minha voz tremendo. A figura permaneceu imóvel, seu olhar espectral fixado no meu. Ela emanava uma malevolência que enviava calafrios por meus ossos. Virei para fugir, mas o caminho parecia esticar-se infinitamente. A figura avançou, seu movimento era sobrenatural. A desesperança me envolveu quando percebi que a fuga era impossível. Com uma mão esquelética, ela se aproximou, dedos como tentáculos gélidos. Seu toque enviou um frio paralisante por mim. Acordei na beira do cemitério, ofegante, o espectro em parte alguma à vista. A lua banhava o mundo em uma luz fria e impiedosa. A memória daquela noite ainda me assombra. Muitas vezes, eu me pergunto sobre o observador sombrio, a presença malevolente que persiste entre as lápides. Ele serve como um lembrete arrepiante de que algumas coisas na noite devem permanecer ocultas e invisíveis. O cemitério permaneceu em silêncio sob o luar pálido, com as lápides como sentinelas guardando os segredos dos mortos. Eu vagava sozinho, o som do cascalho sob meus pés contrastando com o silêncio sinistro. Como historiador, cemitérios sempre me fascinaram, mas este tinha algo perturbador. Encontrei uma antiga lápide desgastada pelo tempo, mal legível. Inclinei-me mais perto, esforçando-me para decifrar o nome. Eleanor Hartwood, 1834-1834, 1851. Muito jovem, pensei, para ter partido tão cedo. Um vento gelado agitou as folhas e ouvi um sussurro suave e melancólico. Me ajude. Meu coração acelerou enquanto eu escaneava o cemitério, mas eu estava sozinho. A voz retornou, fraca mas distinta. Por favor, me ajude. Segui a voz até uma cripta escondida nas sombras. Empurrei a porta antiga e entrei em uma câmara sepulcral, com criptas que pareciam se estender infinitamente. O eco dos meus passos ressoava na escuridão. E então eu a vi, uma mulher em um vestido de noiva esfarrapado, seus olhos vazios, o olhar fixo em mim. Ela estava cercada por uma névoa ondulante, sua forma etérea. Tentei falar, mas minha voz se prendeu na garganta. Ela começou a deslizar na minha direção, seus passos silenciosos no chão de pedra fria. O pânico me dominou enquanto eu tentava encontrar minha lanterna, mas ela se recusou a funcionar. Ela se aproximou, seu rosto contorcido em uma expressão de agonia, enquanto seus dedos espectrais roçavam minha pele. Senti um frio que alcançava minha alma. Sua voz, um lamento melancólico, encheu a câmara quando sussurrou: "Junte-se a nós." Naquele momento, eu soube que não estava sozinho. A cripta ganhou vida com as almas inquietas dos falecidos, suas vozes melancólicas se elevando em um coro profano. Com um último esforço, eu saí da cripta, correndo em busca da saída. O cemitério parecia se fechar ao meu redor, as lápides se aproximando. Os sussurros se tornaram mais altos, mais insistentes. Com uma explosão final de força, eu saí do cemitério, ofegante. A luz da lua não revelou nenhum vestígio do espectro, mas suas palavras permaneceram na minha mente. Um lembrete assustador de que alguns segredos devem permanecer intocados e que os mortos podem não descansar em paz,
quando suas histórias permanecem sem contar. Sombras de Hollywood, o pesadelo de minha avó. Trabalho na indústria cinematográfica há cerca de 10 anos, e embora o que eu faça não seja exatamente glamouroso, é incrível fazer parte dessa indústria. Em resumo, sou responsável por encontrar locações para filmes e garantir que o local seja adequado para cenas específicas. Muitos dos meus colegas nessa indústria começaram a se apaixonar por filmes desde uma idade precoce, e no meu caso, foi muito cedo. Meu avô era um produtor nos anos 1960, e ele trabalhou com talentos lendários como Audrey Hepburn, Alfred Hitchcock, John Wayne e até mesmo Elvis Presley. Quando eu era muito jovem, ele costumava nos entreter, a mim, a meu irmão e a todos os nossos primos, com histórias incríveis e envolventes sobre o mundo mítico de Hollywood daquela época. Quando fiquei um pouco mais velho, comecei a perceber que minha avó parecia suspirar e ficar desconfortável sempre que meu avô falava sobre seu tempo na indústria. Anos depois, quando meu avô faleceu e já éramos adultos, meu irmão e eu conversamos sobre algumas das histórias que ele nos contava e ficamos intrigados com o comportamento estranho de nossa avó. Começamos a especular sobre o que poderia ter acontecido naquele período em Hollywood e, infelizmente, chegamos à conclusão de que meu avô deve ter tido um caso ou algo do tipo. Isso fazia sentido pelo modo como minha avó parecia se transformar sempre que meu avô mencionava Hollywood, e ela, aparentemente, carregava memórias desagradáveis. Embora não seja justo presumir que foi um caso, é difícil não pensar nessa possibilidade, considerando o ambiente selvagem e festivo daquela época em Hollywood, com belas atrizes por toda parte, e meu avô sendo um produtor de destaque. Então, por que estou escrevendo essa história? No mês passado, meu irmão e eu finalmente decidimos perguntar à minha avó o que aconteceu enquanto meu avô estava em Hollywood. Não queríamos mais ouvir as histórias de conto de fadas que meu avô costumava contar. Queríamos saber a verdade, especialmente agora que estou trabalhando na indústria cinematográfica. Apenas por precaução, caso realmente tenha sido um caso. Abordamos o assunto com muito cuidado, pois não queríamos perturbá-la ou trazer à tona memórias dolorosas. Afinal, até o dia em que ele faleceu, minha avó sempre demonstrou muito amor e admiração pelo meu avô, o que tornava estranho pensar que ele teria feito algo assim. Meu irmão, sendo o mais eloquente de nós dois, perguntou diretamente: "Por que o vovô saiu de Hollywood e por que você sempre fica quieta e sai da sala toda vez que o vovô conta histórias sobre Hollywood?" Minha avó fez uma respiração profunda e respondeu: "Suponho que agora vocês são maduros o suficiente para ouvir a história." E então ela começou a nos contar essa história longa, como só os idosos conseguem fazer. Ficamos completamente surpresos e vou fazer o meu melhor para contar a história sem deixar nada de fora. Minha avó não conseguia se lembrar do ano exato, mas em algum momento durante o período em que meu avô era produtor, ele decidiu levar minha avó para Hollywood, um detalhe que eu nunca soube antes. Na época, ela tinha cerca de 20 anos e era uma aspirante a atriz, além de ser linda. Meu avô usou suas conexões para conseguir audições para ela e a oportunidade de conhecer algumas das pessoas influentes na cidade. No entanto, minha avó não queria que nada fosse facilitado para ela, então usou um sobrenome diferente nas audições e nunca mencionou o nome do meu avô. Ela queria conquistar um papel baseado unicamente em seu talento sem o benefício de ser casada com o produtor do filme, algo que eu realmente admirei. Após várias audições fracassadas, ela estava prestes a desistir de seu sonho e considerar a possibilidade de tentar a carreira de modelo, já que tinha algumas ofertas.
No entanto, ela decidiu fazer uma última audição para uma oportunidade supostamente importante em um grande filme. Ela nos contou que meu avô estava cético em relação a essa audição, pois nunca tinha ouvido falar do diretor ou do filme. Mas minha avó estava determinada e disse a ele para confiar nela, que ela sabia o que estava fazendo. A caminho da audição, ela se perdeu e encontrou um prédio abandonado nos arredores da cidade. Ela era tão nova na região que não questionou a localização e pensou que talvez o diretor tivesse escolhido aquele lugar de propósito. Talvez até tivesse um escritório lá. Ela entrou pela porta e lá dentro havia 4 pessoas, 3 mulheres e um homem, todos usando máscaras. Assim que minha avó tentou fugir, 2 das mulheres a agarraram e começaram a espancá-la. Após alguns minutos, eles a amarraram a uma cadeira e uma das mulheres disse a ela que, se quisesse sobreviver, teria que fazer algo por eles. Se ela se recusasse, as coisas não terminariam bem. Assustada, minha avó concordou, na esperança de encontrar uma maneira de escapar dessa situação. A mulher continuou explicando que minha avó iria realizar um roubo em um apartamento para eles. Os 4 monstros na sala disseram a ela que estariam do lado de fora do prédio e que, se ela tentasse pedir ajuda ou fugir, eles a pegariam. A mulher explicou todos os detalhes do roubo para minha avó, que concordou em jogar o jogo por enquanto, na esperança de encontrar uma oportunidade de escapar. Ela supôs que, uma vez dentro do apartamento, poderia encontrar um telefone ou, melhor ainda, que alguém estivesse em casa para explicar o que estava acontecendo. Eles chegaram ao prédio do apartamento e o plano de minha avó foi por água abaixo. O homem do grupo a acompanhou até o prédio e a seguiu pelo corredor. Ele carregava um tipo de cano nas mãos e minha avó teve a horrível sensação de que o cano era para ela. A porta estava destrancada e eles entraram. Deram a minha avó um saco de pano e disseram a ela para enchê-lo com dinheiro, assegurando que haveria dinheiro em uma mesa dentro do quarto. Minha avó começou a colocar o dinheiro no saco lentamente, tentando pensar em uma maneira de escapar. O homem a empurrou e disse a ela para se apressar. Enquanto enchia o saco, ela notou um vaso de vidro com flores em cima da mesa. Em um ato desesperador, ela pegou o vaso de vidro e o quebrou na cabeça do homem, que caiu no chão. Minha avó correu para fora do apartamento pela porta dos fundos, que ela descobriu ser uma saída de emergência. Ela correu várias quadras e encontrou um carro de polícia estacionado em um estacionamento. Ela se aproximou freneticamente da polícia e contou tudo. Os policiais, infelizmente, não pareciam levar a sério a situação, especialmente quando se tratava de mulheres naquela época, e levaram um tempo para realmente acreditar em minha avó e registrar sua declaração. Eventualmente, eles ligaram para o meu avô, que decidiu fazer barulho. Felizmente, minha avó foi capaz de fornecer uma descrição detalhada de seus captores, o que levou à prisão de uma das mulheres. No entanto, os outros 3 nunca foram encontrados. Minha avó nunca soube a quem pertencia o apartamento, mas ela presumiu que fosse de alguém ligado ao submundo sombrio de Hollywood naquela época. A mulher que foi presa admitiu que o plano era nocaute minha avó dentro do apartamento depois de ela ter enchido o saco e, basicamente, colocar toda a culpa nela. Eles não planejavam que ela escapasse ou que tivesse um marido poderoso para ajudá-la. Eles presumiram que ela era apenas mais uma jovem atriz em Hollywood e ser pega na cena do crime a transformaria em mais uma alma perdida no mundo sombrio do show business. Essa experiência traumatizante assombrou minha avó a ponto de ela não querer passar mais um segundo naquela cidade. Ela voltou para a casa dos pais e meu avô a seguiu alguns meses depois, quando começaram a construir sua família. Ele costumava nos contar histórias divertidas e felizes para nos entreter, mas sempre que mencionava seu tempo em Hollywood, minha avó não conseguia deixar de pensar nos pesadelos que tinha vivido. Não consigo imaginar o que minha avó estava pensando durante todo esse pesadelo, e estou apenas feliz por ela ter conseguido escapar
e encontrar um pouco de justiça. Quanto aos outros 3 monstros daquela noite, espero que tenham sido pegos por algum outro crime e que a justiça tenha sido eventualmente feita. Olá, amigos, peço o apoio de vocês simplesmente deixando o like de vocês. Nada mais eu peço. Mas também é claro que ninguém é obrigado a deixar seu like se não tiver gostado do vídeo. Mas se você gostou do vídeo deixando seu like, o YouTube entende como relevante o conteúdo e distribui o vídeo para mais pessoas, combinado então? Se gostou do vídeo, deixa o seu like, obrigado.